Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Deus seja contigo. Eu quero começar esse vídeo hoje fazendo uma pergunta muito importante. Quem é Jesus de Nazaré para você? É bem provável que você já escutou falar nele, nesse nome Jesus. É bem provável que você já tenha uma ideia, um pensamento, um conceito formado em sua mente sobre quem é Jesus. Mas hoje, a partir de hoje, eu quero começar a compartilhar com vocês uma série de vídeos que vão nos revelar algo poderoso a respeito da pessoa de Jesus, através de 7 declarações que ele mesmo fez sobre si. Essas declarações estão lá no Evangelho de João e são também chamadas de os 7 Eu Sou de Jesus. Eu creio que elas falaram muito aos nossos corações. Então não saia daí, abra o seu coração e creia que essa palavra poderá trazer uma revelação nova, fresca, poderosa a respeito dessa pessoa inigualável, que é Jesus Cristo. Quem é Jesus para você? O Jesus de Nazaré. Se você fizer uma pesquisa agora na internet, você vai ver vários tipos de resposta. Por exemplo, para os muçulmanos, Jesus ele é um grande profeta, que inclusive virá no fim dos tempos acompanhar o Mahdi para instaurar um juízo sobre a terra contra os infiéis de Alá. Para outros, Jesus ele é apenas o guia, o modelo mais perfeito que Deus proveu para o homem, ou seja, que já pisou nessa terra. Conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Então, para os espíritas, Jesus é o guia, é o modelo mais perfeito que já pisou nesta terra. Para outros, Jesus, gente, ele é foi um homem de muita capacidade. Um homem de capacidade intelectual, sobrenatural, de carisma impressionante que atraía multidões para si. Ou então ele era um homem revolucionário, uma pessoa que conseguia mudar o pensamento das pessoas, um alto poder de convencimento. Então esse homem extremamente capaz, ele foi capaz de dividir a história entre antes dele e depois dele. Para outros, Jesus é um extraterrestre. Incrível, mas tem muita gente que pensa assim. Ele vem de uma outra raça, ele não podia ser um humano. Inclusive ele fala para Pôncio Pilatos, o meu reino não é desta terra. Mas para outros, Jesus é uma farsa, ele nunca existiu. Mas para os cristãos, Jesus é Deus. Para os cristãos, Jesus é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o próprio Deus. Quem é Jesus para você? A resposta dessa pergunta ela tem implicações muito sérias. E é isso que eu quero mostrar para vocês até o final desse vídeo de hoje. Então vamos para as declarações? Elas começam com Eu sou o pão da vida. João 6,35. A segunda é Eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12. A terceira, Eu sou a porta das ovelhas. João 10, versículo 7 e também versículo 9. A quarta, Eu sou o bom pastor. Também João 10, versículo 11 e versículo 14. A quinta, Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, versículo 25. A sexta, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. E a última, linda, maravilhosa, João 15, versículo 1, versículo 5, fala, Eu sou a videira verdadeira. Então percebam que todas elas, o Senhor Jesus ele está se autodeclarando utilizando metáforas, que é o modelo dele de ensinar, né? Metáforas, figuras, parábolas. Então ele deseja que nós venhamos adentrar essa realidade. Cada uma delas carrega em si mesma
um significado muito grande, muito maravilhoso a respeito dele. E se nós olharmos o aspecto principal dessa mensagem, nós vamos ver que essa é uma mensagem de salvação. Também é uma mensagem de provisão, também é uma mensagem de revelação da verdade, eu sou a luz do mundo, expõe todas as trevas, mas principalmente de salvação. A relação dele para conosco, de salvação. Só que hoje nós não vamos entrar, propriamente dito, nessas declarações, porque esse vídeo vai ficar muito longo. Então nós vamos separar um vídeo para cada uma das declarações. Hoje nós vamos ficar então com aquilo que é totalmente indispensável para entender cada uma dessas declarações, que é entender essa expressão que acontece no início de cada uma das 7 declarações, que é a expressão eu sou. Muitas pessoas passam batido, desapercebidas por essa declaração. Porque elas pensam que ela se resume apenas a um pronome pessoal, eu, e um verbo, no caso um verbo de ligação, ser. Mas não é isso. Eu quero inicialmente te dizer que essa declaração, ela tem um significado absurdamente poderoso. Porque ela atinge todo o universo. Não apenas o visível, mas também o invisível, ou seja, as outras dimensões, os outros mundos paralelos, os quais foram inclusive já comprovados pela física quântica, através da teoria das cordas. E por que eu posso dizer isso? Porque essa expressão fala do próprio Deus. Porque essa expressão fala do nome de Deus. Então vamos voltar lá no Velho Testamento, onde essa expressão surgiu pela primeira vez. Está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Então vamos primeiro contextualizar essa passagem. Você sabe que o livro do Êxodo, ele relata a libertação do povo de Israel daquela nação escravizadora egípcia. Então, o capítulo 3, Moisés já tinha 40 anos que estava fugindo do Egito porque matou um egípcio. Então diz o capítulo 3 que Moisés estava ali apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. E levou o rebanho dele para as regiões do Monte Horebe, ali no deserto do Sinai. E agora eu quero ler com vocês aqui o versículo 2 até o 4. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 5 também, gente. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, percebam que Moisés se depara com uma cena impressionante. Uma cena que deixa ele estarrecido. Ele vê uma sarça, uma árvore, muito comum naquela região, pegando fogo. Mas uma árvore pegar fogo ali no deserto talvez não seja uma coisa tão rara. Mas ele vê uma árvore pegando fogo, mas essa árvore, essa sarça, ela não se consumia. Então diz o texto que Moisés quis ir lá ver essa maravilha. Mas Deus o impede de chegar perto. Moisés não poderia chegar perto daquela sarça, porque ele traria para si próprio um dano muito grande.
Moisés não poderia chegar lá perto, porque senão ele seria consumido pela própria glória de Deus que estava sobre aquela sarça. Então continua o texto, quando Deus vai então comissionar Moisés, dar uma missão para Moisés, para ele voltar para o Egito e libertar o seu povo. Então no versículo 13, Moisés vai fazer uma indagação para Deus. Vamos ler então versículo 13, 14 e 15, por favor. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que direi? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Pessoal, olhe bem. Aqui Moisés está fazendo uma indagação para Deus, falando assim: mas espera aí, mas quando eu chegar lá e falar que o Deus dos nossos pais me enviou a eles, qual é o nome desse Deus? Sabe o que é interessante? É que Deus já havia se revelado através de alguns nomes para Abraão. Então ele já conhecia alguns nomes de Deus. Se ele era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, então eles conheciam o nome desse Deus. Por exemplo, no capítulo 14 de Gênesis, quando relata aquele encontro de Abraão com Melquisedeque, Deus vai se revelar a Abraão como El Elyon, o Deus que cuida, mostrando para Abraão que ele não precisava aceitar os despojos de Sodoma, quando ele voltou vitorioso daquela guerra contra aqueles reis. No capítulo 17, no versículo 1, Deus, então, vai começar a se revelar a Abraão como Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Então diz que quando Abraão completou 99 anos, Deus apareceu para Abraão e lhe disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, eu sou o Deus que pode cumprir a promessa de fazer você pai de numerosa nação. Através de Sara, essa mulher que hoje tem 90 anos, e você 99 anos. Mas eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai. Então perceba que cada revelação de Deus tem a ver com a necessidade daqueles que eles estão em relação. Deus sempre se revela tendo em vista uma necessidade nossa. Mas quando chega nesse nome que Deus fala para Moisés dizer para os filhos de Israel, Deus coloca um nome que a partir desse nome, desse dia, seria o nome que deveria ser lembrado por todas as gerações. O El Sou. Esse El Sou é o Deus que é totalmente independente. O Deus que existe e sempre existirá. Um Deus que nunca muda. Um Deus que ele era, ele é e há de ser. Inclusive, numa das traduções no inglês, o verbo é eu serei o que serei. Está nesse tempo. Então observe que no eu sou está a junção de todos os outros nomes de Deus. Está no nome eu sou. O irmão Mackintosh, que escreveu o comentário do Pentateuco, que é inclusive esses livrinhos aqui vermelhos, eu até quero sugerir para vocês. Muito precioso esses livros do irmão Mackintosh. Ele diz algo muito interessante sobre o nome Eu Sou. Eu quero ler para vocês aqui. Ao assumir este título, o Senhor dava a seu povo um cheque em branco, que podia comportar qualquer quantia.
Ele chama-se Eu Sou, e a fé tem somente que pedir, valendo-se deste nome inefável, precioso, tudo aquilo que precisa. Deus é o único algarismo a que a necessidade humana só tem que acrescentar os zeros. Então perceba esse irmão lá do século XIX, como ele teve uma visão tão poderosa desse nome Eu Sou. Então percebam, voltando agora lá para o Evangelho de João, que quando Jesus menciona essa expressão, ele sabia muito bem o que estava falando. Ele sabia muito bem como ele estava se expressando. E a verdade sobre isso, a prova disso é que os próprios judeus se inquietavam quando Jesus citava essa expressão, fazendo referência a si próprio. E a prova está lá em João capítulo 8, naquela discussão, naquele diálogo tenso, muito tenso que ele teve com os judeus ali no templo, e muito longo. Uma boa parte do capítulo 8 de João é o relato desse diálogo. Então, nesse capítulo 8, você vai ver o Senhor Jesus tentando convencer aqueles judeus de que eles precisavam ser libertos. Então ele fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que eles então vão se esconder atrás de Abraão. E dizer assim, nós somos filhos de Abraão. Por isso nós nunca fomos escravos de ninguém. Então para que nós deveríamos ser libertos? Que necessidade nós temos de ser libertos? Nós somos filhos de Abraão. Então, mais lá no final, encurtando já, porque é grande esse relato, o Senhor vai falar assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ah, mas aqueles judeus ficaram totalmente desnorteados e falaram assim, mas espera aí, meu amigo, você não tem nem 50 anos, como você pode dizer que Abraão, que viveu há 2000 anos atrás, ele viu o seu dia e se alegrou? Então Jesus disse para eles algo poderoso, falou assim, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Diz o versículo 59, que aqueles homens pegaram nas pedras para atirarem em Jesus. Mas Jesus, sendo eu sou, conhecendo que não era o momento dele ir embora dessa terra, conhecendo que aquele não era a forma de morte que ele deveria sofrer, então o que ele fez? Ele se ocultou e saiu do templo. Então percebam que para eles, para aqueles homens, a palavra de Jesus era desprezível, ela era totalmente rejeitável, ela era reprovável, porque para eles ela era uma blasfêmia. Como pode aquele homem se fazer Deus? E por isso eles queriam apedrejá-lo, porque a própria lei previa que esse tipo de infração, de comportamento, deveria ser punido com a pena capital, com a morte do infrator. O grande problema é que aqueles homens não conseguiram ver, não receberam uma revelação que vem do alto, de que aquele mesmo Jesus é aquele que desceu naquela sarça ardente para falar com Moisés. E aqui que está o centro de todo esse mistério. Jesus, ele desceu naquela sarça ardente através de uma manifestação teofânica. Quando você vai ver o anjo do Senhor com letra maiúscula no Velho Testamento, refere-se ao próprio Senhor Jesus vindo a nós. Porque anjo ali não fala de um ser angelical, mas fala daquela função de mensageiro, onde o próprio Deus se faz mensageiro, o próprio Deus desce até nós. Então na sarça ardente há algo poderoso para nós aprendermos ali. Os teólogos dizem que a sarça ardente nos revela a transcendência e a imanência de Deus. A transcendência nos fala que esse Deus é um Deus que está acima de tudo, acima de todos, e que ele não depende de nada e de ninguém para existir e para cumprir os seus propósitos. Então, quando você olha para aquela sarça ardente, você vai ver isso.
Por quê? Porque aquele fogo não se utilizava daquela sarça para poder estar aceso. Moisés ficou impressionado porque a sarça não era combustível para o fogo. Porque se fosse, ela estava se queimando. Se a sarça é que fazia o fogo ficar ativo, então a sarça se queimava. Porque ela entrava em combustão. Mas não existia isso. A sarça estava intacta. E o fogo todo forte, poderoso, com vigor sobre aquela sarça. Então ele mostra a independência de Deus. Esse Deus é independente, ele não depende de ninguém. Mas mesmo ele sendo transcendente, independente, a sarça também mostra a imanência de Deus, porque esse Deus imanente é um Deus que se envolve com a sua criação. Entendeu? É um Deus que está presente. Esse é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Então ele desce sobre aquela sarça para chamar Moisés, para falar: Moisés, você vai me servir como aquele que vai tirar o meu povo do Egito, o povo que Deus tinha feito uma aliança, o povo de Israel. Então aqui nós já podemos ver a imanência. Deus se envolvendo, ele desce até aquela sarça. Então observe, aqui nós temos um lindo paralelo. Se Deus, o Eu Sou, desceu sobre aquela sarça para livrar o povo, chamar Moisés para livrar o seu povo da escravidão, por outro lado nós vemos Jesus se fazendo carne, descendo e habitando entre nós, cheio de graça e de verdade, como fala João, para poder livrar também o seu povo. Quando o anjo apareceu para José, esposo de Maria, para explicar para José que Maria não era uma adúltera, que aquela gravidez tinha sido gerada pelo Espírito Santo, ele vai dizer assim para José: José, preste bem atenção, José. Aquela criança deverá se chamar Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Salvará o seu povo do pecado deles. O Verbo se fez carne, o Eu Sou veio para essa terra para nos salvar dos nossos pecados. Por quê? Porque é desejo desse Deus habitar nessa sarça. Porque a sarça, gente, é uma figura de nós mesmos. A sarça é uma árvore que é como se fosse uma praga naquela região. Ela é uma árvore da família das acácias, só tem uma questão: ela é uma árvore cheia de espinhos. Cheio de espinhos. E você sabe que a madeira, na Bíblia, sempre fala da natureza humana. Moisés não podia chegar perto daquele espetáculo, porque Moisés estava totalmente numa situação inadequada para poder participar daquilo, por causa do pecado. Para que o homem pudesse ser liberto dessa maldição que ele herdou de algo que aconteceu lá no começo da criação do homem, então o Eu Sou deveria vir e ele mesmo resolver esse problema. Então nós vamos ver naquelas 7 declarações que aquelas 7 figuras só poderiam ser assumidas pelo próprio Eu Sou. Ele vai entregar a sua própria vida para que o poder de Deus pudesse novamente tomar o homem. E isso vai acontecer, sabe quando? Lá no capítulo 2 de Atos, quando no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem como línguas de fogo e enche aqueles homens e aquelas mulheres, aqueles 120 lá no cenáculo. Naquele momento, Deus toma novamente a sarça para ele. E agora ela não vai ser consumida. Oh, glória a Deus!
Porque o eu sou tomou o nosso lugar naquela cruz. Tem um vídeo que eu recebi há alguns dias atrás que me deixou muito impressionado. É um vídeo sobre design inteligente, que foi uma reportagem feita pelo Domingo Espetacular. Eu separei um trecho que fala sobre o nome de Deus. Porque esse eu sou deu origem ao tetragrama de letras hebraicas que vocês estão vendo aí, que por sua vez, quando transliterado para as línguas latinas, resultou em YHWH, que por sua vez também originou os nomes Yahweh, Yahvé, Javé e Jeová. Então, quando Jesus fala que ele é eu sou, ele está dizendo que ele é Jeová. Isso é poderoso, gente. Ele é esse Deus que tem esse tetragrama como nome. Agora eu quero mostrar esse trecho desse vídeo que fala sobre esse nome que está gravado em nós. Vamos assistir. Out of molecule. O Dr. Michael Birri concorda. Ele compara a célula a uma fábrica repleta de máquinas e veículos. Ela produz e troca com as células vizinhas os elementos fundamentais à vida. Tudo coordenado por uma espécie de computador central, o chamado DNA. Você já deve ter ouvido falar dele. O DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as características dos seres vivos. Entre os humanos é o DNA que informa o sexo, a cor da pele e do cabelo e o formato do rosto, entre outras coisas. São 6 bilhões de informações condensadas numa estrutura microscópica extremamente eficiente. O presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente considera o DNA o mais avançado código de que se tem notícia. A gente tem a molécula de DNA como um modelo. Por quê? Porque quando a gente descobriu essa molécula, a gente viu que é uma molécula fantástica, maravilhosa. E ali evidências e mais evidências de que uma mente inteligente projetou a vida. Porque é o software da vida. E esse software tem o quê? Tem ali um código. E a gente sabe que códigos emanam de mentes inteligentes. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. So now we have a definition. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Em hebraico, a língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras, como explica essa professora israelense. A escrita hebraica é muito antiga. Já tem textos escritos 1000 anos antes da Era Comum. E nesta época ainda não inventaram o sistema decimal dos números que usamos agora. Na Bíblia, o Primeiro Testamento, podemos ver não só os números dos versículos e os números dos capítulos, mas também as páginas. A contagem das páginas está feita em letras e não em números. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé, ou Deus em hebraico. Apesar de todo o avanço da medicina, cerca de 90% das informações genéticas ainda são um mistério. O professor Eberlin diz que as descobertas científicas trazem implicações sérias para toda a humanidade, mas cada vez mais reforçam os argumentos de quem acredita no design inteligente, a assinatura de uma força superior. A gente vai ter que entregar essa informação para a filosofia e para a teologia. E a gente agora, como bons filósofos e teólogos que todos somos,
a gente vai colocar a nossa filosofia, nossa teologia em cima desse dado científico e optar pela melhor opção. Eu, óbvio, acho que a melhor opção é Deus. Como gente, a gente tem esse direito, né, de especular em cima da descoberta científica de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Gente, que coisa impressionante, que coisa emocionante é saber que a própria ciência descobriu que Deus gravou o seu nome em nós. Deus gravou em nós o seu nome, sabe por quê? Porque nós somos criados para Ele. Porque nós somos dele. Porque essa nossa vida só encontra sentido nele. Porque esse mundo não pode nos fornecer paz nenhuma, alegria, satisfação, nada, somente Ele. E Deus, então, Ele vem até nós para nos resgatar novamente para Ele. Então, como importante é nós aprendermos muito sobre essas 7 declarações, desse eu sou vindo até nós, para que a presença dEle, para que a vida dEle possa nos preencher novamente, para que Ele possa nos trazer de volta para o caminho para o qual nós fomos criados. Então, quem é Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Eu Sou. E tem mais um versículo que eu quero ler com vocês aqui agora, para encerrar tudo isso. Vamos lá? Está lá em João capítulo 8, versículo 24. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. O Senhor está falando para aqueles judeus. Agora olha só que ele continua. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, observe como Jesus é claro aqui. Nós precisamos crer que Ele é o Eu Sou. É por isso que essa pergunta ela tem implicações eternas. Porque aquele que não crê que Ele é o Eu Sou, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus provedor, o Deus de paz, o Deus que é a nossa bandeira, que Ele é o Deus, único Deus, que Ele é Jeová. Quem não crê, morre nos seus pecados. E morrer nos seus pecados é a mesma coisa que dizer que a pessoa vai morrer e viver eternamente alienada, separada de Deus. Então que nós possamos meditar nisso tudo. Que o Espírito Santo possa realmente produzir em nós algo que nos faz ser atraídos por essa pessoa grandiosa e que nos ama e que se entregou por nós. O Eu Sou, Jesus. E que Deus nos possibilite adentrar essas 7 declarações, que nos revele algo poderoso sobre Ele mesmo. Que Deus te abençoe e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like e também se inscrever no nosso canal. Assim você estará nos ajudando a divulgar essa mensagem que tem como único intuito de proclamar o Evangelho